Pai, quero entrar aqui na tua presença para te pedir pela tua filha, Débora, que vai ministrar a tua palavra aqui. Que o Senhor venha falar fortemente aos nossos corações. Sei que com a palavra dela, sei com nossos louvores daqui. Pai, sei com nossos corações que a gente veio aqui para te buscar, para te servir. Todo mundo aqui presente. Então, Pai, usa a tua filha para falar fortemente aos nossos corações. Eu te oro, te agradeço. Amém. Ai, meu Deus, que vergonha. Quem não me conhece, me chamo Ana Débora. Prazer, para quem ainda não me conhece. Espalha não. O Yuri falou comigo segunda-feira. Na verdade, foi uma surpresa assim, muito grande ter chamado. Consegui esconder das pessoas mais próximas. E atualmente eu estou estudando planta. Então hoje vai ser planta. A pregação vai ter a ver com planta. Bom, eu gostaria de começar pedindo para vocês abrirem em Gênesis 2:8. Primeiro livro da Bíblia, segundo capítulo. Eu vou ler. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Bom, como eu disse, hoje eu vou falar um pouco sobre planta. Então, o tema de hoje vai ser jardim. E eu gostaria de começar perguntando para você como é que está o seu jardim. E o primeiro jardim que a gente vai falar é sobre o jardim do Éden. Todo mundo sabe, né, que o Senhor criou tudo, criou o mundo bem bonitinho, criou as árvores, os animaizinhos, separou dia e noite, tudo isso. E daí, assim que o Senhor formou o homem e plantou o Senhor um jardim no Éden. Lá no Éden, onde todo o local havia sido formado, o Senhor plantou um jardim. E mais à frente, como a gente pode ver, lá em Gênesis 3:8, a gente vai ver que o homem estava lá no jardim. Quando ouviram a voz... Obrigada. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Uma coisa que eu notei, obviamente que eu acho que também todo mundo deve saber, é que desde o começo, desde que o homem foi criado, o Senhor tinha um propósito de ter um relacionamento com ele. E por isso o Senhor colocou o homem e a mulher também nesse jardim. E nos versículos mais à frente, a gente vai poder notar que o Senhor permitiu que o homem desse nome aos animais, que ele pudesse estar lá. E o jardim, quando a gente pensa no jardim, a gente pensa num local de tranquilidade, um local muito lindo, onde a gente tem paz, onde a gente tem tranquilidade. E o que foi que aconteceu? Nesse mesmo capítulo, capítulo 3, a gente vai ver a narrativa sobre a queda do homem. E aqui a gente pode observar que o homem se escondeu da presença do Senhor. Após ele ter comido o fruto, ele e Eva, eles perceberam que eles estavam nus. E foi no jardim onde isso aconteceu. E foi no jardim onde o Senhor tinha o propósito de poder ter um relacionamento com o homem, que assim também foi no jardim que o homem rompeu o relacionamento com Deus por conta do pecado. E a gente pode ver que nesse primeiro momento, tudo começou dentro do jardim e também tudo terminou dentro do jardim. Por quê? Porque o homem foi expulso do jardim do Éden. Eu acho que eu estou falando rápido, mas enfim. Espero que todo mundo entenda. Então, a gente agora vai falar sobre o segundo jardim, que é o Getsemane. Débora, na Bíblia não tem propriamente dito o jardim do Getsemane, mas o Getsemane ele é localizado no Monte das Oliveiras. Então, lá em Lucas a gente vai ver que fala um pouco sobre esse jardim do Getsemane, e também em João ele se refere ao local como um jardim. Vou pedir para vocês abrirem em Lucas 22. Obrigada, Abner. Lucas 22. Lucas 22, 39. Jesus no Getsemane. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam.
Chegando ao local escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Eu vou ler até aqui. Como eu disse, o homem rompeu o relacionamento dele com Deus dentro do jardim. E assim, todo mundo sabe, né? Que o homem teve que trabalhar, a mulher veio sofredores de parto e tudo isso. E veio vindo meio que a decadência do homem no meio da história por conta disso. Até a gente chegar em Mateus, que é quando começa a se cumprir todas as profecias que Deus havia nos dito, que viria o Messias. E como a gente pode ver, mais uma vez aparece o jardim. Tem um terceiro jardim, que é o começo, o meio e o fim. Esse é o meio. A gente sabe que Jesus ele veio para a gente poder restituir, para a gente poder voltar a ter um relacionamento com Deus. E eu achei muito simbólico porque ele vai para onde? Para dentro do jardim. Ele vai para um local oculto, um lugar de tranquilidade, de paz, para ele poder falar com quem? Com Deus. E isso mostra pra gente o quê? Que a gente também tem que procurar o nosso lugar pra gente poder ter o nosso momento de intimidade com Deus. É no jardim, no oculto, no secreto, onde o Senhor Deus vai agir. É onde o Senhor Deus vai falar. É onde a gente vai perder aqueles espinhos. Eu tava até lembrando do filme A Cabana. Acho que aqui todo mundo já assistiu A Cabana, né? Aquela cena, uma das cenas é dentro do jardim. Quando entra o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o personagem principal dentro do jardim. E quando eles entram, ele diz assim, nossa, que bagunça. Mas você percebe que o Espírito Santo, Jesus, acha aquela bagunça linda. Porque no meio daquela bagunça, mesmo tendo espinho, mesmo tendo, por exemplo, todo tipo de flor silvestre, se encontra beleza. Porque ele é temente ao Senhor, apesar dele estar machucado. Apesar de dentro do jardim dele haver espinhos, ali ainda o Senhor acha beleza. Então, sempre ao meio ao caos, por mais que a gente ache que não tem beleza, que não tem salvação, não tem nada, o Senhor nos mostra que é possível sim achar beleza. E a gente vê que naquele momento que ele entra, obviamente, né? Ele está destruído por conta da perca da filha dele. É um momento ali de luto muito sério. E eu me identifico muito com esse filme, porque também eu passei por um processo de luto, que até hoje ainda dói um pouco. Mas os momentos que o Senhor mais falou comigo foi no momento que eu estava sozinha, trancada dentro do meu quarto. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência, mas eu já tive a experiência de estar orando, conversando, louvando ao Senhor dentro do meu quarto, e eu senti uma brisa passando pela minha janela, e eu sentindo um cheiro de flor muito forte. Então é igual que a gente diz para as crianças no Kids: você está vendo Deus? Não, mas você pode sentir Ele em tudo, no vento, nas plantas, ao olhar para o céu, ao botar o seu pé na grama. Como já diz, né, lá em Salmos, a natureza declara a glória do Senhor. E continuando, a gente vê outra coisa também que chamou a atenção, que eu estava até pesquisando também nesse versículo, que diz: ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade e sim a tua. Vocês têm noção que Jesus, o próprio Verbo encarnado que veio para salvar a gente, ele se colocou de joelhos para orar? O próprio Cristo no momento lá, ele se colocou de joelhos para poder falar com o Pai. Ele está no mesmo nível de Deus, porque Jesus também é Deus. Mas mesmo assim, ele se colocou de joelho. E quantas vezes a gente tem preguiça de se levantar para poder louvar? Para poder estar dentro do nosso quarto, ajoelhar, nem que seja 5, 10 minutos. A gente tem preguiça de poder falar com o Senhor. Essa é a verdade. E não é só dos tempos atuais, não. Isso já está de muito tempo. Porque, continuando, vocês vão ver aqui que os discípulos estavam dormindo. Quando Jesus termina de orar, eles estavam dormindo. Gente, meu Deus. A pessoa está andando do lado de Jesus, tem a oportunidade de orar com ele. O que a pessoa vai fazer? Ah, vou tirar aqui um cochilo que eu estou muito cansado. Gente,
É exatamente isso que a gente faz nos dias de hoje. Por incrível que pareça. Débora, mas é tão difícil a gente estar no secreto com Deus. Sabe, é tão desestimulante às vezes. Eu tenho muitas cicatrizes, tenho muitos traumas. As pessoas costumam me machucar. E eu tenho muitos espinhos. O meu jardim é flores. Eu não tenho aquelas flores lindas no meu jardim. Eu não costumo cuidar do meu secreto com o Senhor. E apesar de quando a gente está no meio da guerra, o Senhor sempre manda o socorro. No versículo 43 diz assim: então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. Gente, isso daqui é muito forte. Jesus sentiu uma agonia tão intensa que veio um anjo para poder ajudar ele, para poder consolar ele. Ah, Débora, mas foi Jesus. Você acha também que o Senhor não vai mandar socorro para você só porque você não é Jesus? Nós também somos filhos. Débora, tá muito difícil, muito difícil mesmo. Mas o Senhor pode mandar um socorro para você. O Senhor pode mandar o anjo dele para poder lhe amparar, para poder lhe dar forças. E eu fiquei me pensando, será que se os discípulos não tivessem ido orar com Jesus, não tivessem insistido para ir orar com ele, será que os próprios discípulos também não poderiam ter se dar força dele? Visto que não estaria só um orando, mas estariam todos. Isso também me fez refletir, que foi até uma coisa que a gente falou no Perfumadas. Que muitas vezes a gente, em vez de ajudar o próximo a se levantar, é a gente que derruba. A pessoa está tentando se levantar, a gente vai lá e derruba. Por incrível que pareça. E a nossa boca, a nossa língua, essa bicha, se você não tiver cuidado, faz um destroço. E não é pouco não. É muito mesmo. Débora, mas Jesus queria aquele momento ali com Deus. Ele não queria os discípulos. Será que se os discípulos não tivessem perguntado, eles também não teriam ido orar com Jesus? Não teria sido uma fonte de força? Por que tu está dizendo isso? Vamos lá, Tomé, né? Tomé não acreditou quando Jesus disse que ia vir, não sei o quê. Não acreditou. Mas uma coisa que pouca gente fala é que quando Jesus ressuscitou, ele voltou, ele não subiu de imediato para os céus para poder mostrar a Tomé as chagas, para poder Tomé acreditar. Então também, quantas vezes o milagre está à nossa frente e a gente não vai atrás, a gente não insiste. Gente, construir o secreto com Deus é difícil, não é fácil você construir um local assim. É muito difícil, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até os cactos dão flores. Até os cactos podem dar flores. Então, dentro do seu jardim, mesmo que tenham vários espinhos, creia que deles podem sair flores. Creia que deles podem sair uma essência agradável aos olhos do Senhor e que também podem transformar outras vidas. E eu disse, né, que eu ia falar de planta. E eu vou falar de uma planta, uma árvore, na verdade, que tá lá em Isaías 6. Quem puder abrir. Isaías 6, 13. E diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubada, ainda ficou toco, assim a santa semente, o seu toco. Eu fui pesquisar sobre essa planta, essa árvore, né? Na verdade. E o terebinto é uma árvore que nasce nas florestas do Jordão, em Israel. E ela vai exalar um cheiro muito característico, que, obviamente, quem mora lá, né, conhece mais do que a gente. Só que essa planta, uma característica dela essa planta, ela só libera esse cheiro característico quando ela é machucada. Ou seja, quanto mais você tirar os pedaços do caule dela, quanto mais quebrar galhos, tirar flores, mais ela exala o perfume. E o que é que essa planta mostra pra gente? O que é que essa árvore mostra pra gente? Que a gente também deve ser assim. Pode estar na guerra que for, a gente tem que exalar o bom perfume do Senhor. A gente tem que ser forte como ela. E uma vez eu até falei disso, eu acho que num culto doméstico que estava tendo lá em casa, que apesar dessa planta a gente tem que ser como ela, mas uma coisa seria interessante.
Seria muito melhor a gente não precisar ser machucado para a gente poder estar com Deus, para a gente poder mostrar realmente que é o Senhor. Porque eu já vi muitas pessoas que quando estão bem, sua vida está bem, a pessoa está fazendo tudo o que ela quer, sai adoidado, mas aí quando está passando na guerra, é o momento que ela mais se chega a Deus, é o momento que ela mais demonstra que tem Deus, e quando fica tudo bem, ela volta a fazer tudo errado de novo. Por que tem que ser assim? Por que você não pode exalar esse cheiro característico? Por que você não pode exalar o bom perfume, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença? Por que você precisa ser machucado para poder se voltar para Deus, para poder ir para o seu secreto? E essa árvore, outra característica muito legal dela, é que mesmo com o tronco cortado, ela volta a nascer. Ou seja, beleza, sua árvore lá no seu jardim foi caída, ela foi cortada. Vieram lutas, derrubaram você, fizeram sua fé ficar fraca. Mas o importante é que você se reinvente, que você refloresça, que você possa voltar a crescer novamente no Espírito de Deus. Porque Jesus, Ele perdoa a gente. Ele, é como eu disse, tá na luta que for, mas não se preocupem, porque Ele vai mandar um anjo. O Senhor pode mandar um anjo para lhe ajudar no seu momento de agonia. E voltando aqui para Lucas, para terminar, a partir desse versículo. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Eu acho que muitas das vezes, isso até por mim mesma, a gente não valoriza o sacrifício de Jesus. A gente não valoriza a morte dele naquela cruz. Jesus era Deus, ele podia muito bem ter dito para o Pai: Pai, não quero. Realmente eu não quero. E é isso. Só vai ter que fazer outra forma do pessoal ser salvo aí, porque eu não quero ir. Mas Jesus obedeceu o Pai dele. E ele veio. E ele escolheu se tornar homem. E escolheu passar por tudo que a gente sente. Fome, chateação, raiva. Jesus foi traído. Vocês têm noção disso? Ele escolheu uma pessoa para estar ao lado dele. E essa pessoa traiu ele. Por conta dessa pessoa, Jesus foi vendido, apanhou, passou por coisas que era a gente para ter passado. E daí, muitas vezes a gente também faz isso. A gente tá igual o Judas. Tá andando do lado de Jesus, mas na primeira oportunidade a gente resolve deixar ele. E depois volta. Aí no meio da peia que começa a exalar o bom perfume dele. Aí depois volta de novo. Corta tronco, volta tronco a crescer, corta tronco. É sempre desse jeito. E daí, como a gente pode ver no jardim do Getsemane, que é o jardim do meio da Bíblia, é o jardim em que Jesus veio para a gente poder reatar o nosso relacionamento com Deus. Por meio dele, o véu foi rasgado e hoje a gente tem liberdade de acesso para poder falar com Deus. Dentro de onde? Dentro do nosso jardim, dentro do secreto, dentro do oculto. E eu vou falar agora do terceiro jardim, que está lá em Apocalipse 22. Quem puder abrir também, por favor. No capítulo 21 de Apocalipse, se vocês forem ver, tá falando sobre a Nova Jerusalém. E no capítulo 22, fala assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, esta árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite,
Nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E no versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Se vocês perceberem, o relacionamento do homem com Deus começou onde? No jardim. No meio da Bíblia, onde Jesus estava, quando ele estava aqui para reatar o nosso relacionamento com Jesus, com Deus, Pai, todo o Criador, para onde é que ele ia? Costumava ir, como tem Lucas, para o jardim. E quando Jesus voltar, quando a gente estiver na Nova Jerusalém, no nome de Jesus, onde é que a gente vai ter eternamente o nosso relacionamento com ele? No jardim, no secreto. Eu estava pesquisando e tem várias pessoas, na verdade, né, acreditam que essa praça onde também tem a árvore da vida, essa árvore que dão frutos, na verdade seria a árvore que estava lá no Jardim do Éden. Então, pode ser que seja o Jardim do Éden. Escatologia não é comigo. Amém. Então, pode ser que essa parte do Jardim do Éden esteja onde? Na Nova Jerusalém. Onde tudo começou, também será onde nós passaremos o resto da nossa vida com o Criador, adorando Ele, sem sentir dor, sem sentir sofrimento. Imagina isso. E eu gostaria de que vocês, de verdade, se propusessem a esse ano buscar de Deus, a realmente entrar no teu secreto, conversar com Ele. Débora, tem muito espinho. É doloroso tirar espinho. Quem aqui já furou o dedo com espinho, já entrou espinho em alguma outra parte do corpo, sabe como dói. Mas é como eu disse pra vocês, no meio da luta, o Senhor manda um anjo, Ele manda ajuda pra gente. Débora, e essa planta aí que tu falou, né, e tudo, o que é que tem a ver? Eu trouxe ela, falei um pouco dela, porque eu acho que ela tem muito a ensinar pra gente. Essa planta, essa árvore e o carvalho também são umas árvores assim que, se você for olhar no Google, né, Pai Google, você vai ver que são árvores enormes, que a raiz dela também é bem profunda. E a gente tem que procurar ser como ela, investir no nosso secreto. Por quê? A resposta está lá em Jeremias. Deixa eu olhar aqui. Jeremias 17:8. E Jeremias diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. O ano de sequidão não se perturba nem se deixa de dar o fruto. Então a gente tem que ser como o terebinta, essa árvore. Deixar as nossas raízes fundas, a nossa raiz tem que ser Jesus, para assim quando vier o dia mau, a gente não cair e a gente também não deixar de produzir os frutos. Débora, mas é tão aleatório, tu tá falando de jardim, de planta. Sério, muito aleatório. Não sou de humanas, mas eu gosto. E a resposta esse ano, segundo o calendário judeu, é o ano 5782. Não sei aqui se alguém já ouviu falar sobre o ano do Shemitah. O ano do Shemitah. O que é esse ano? É um ano que para os judeus ocorre a cada 7 anos. Eles passariam 6 anos direto trabalhando lá na terra, lavrando, cultivando, fazendo tudo. Mas ao 7º ano, eles teriam que dedicar ao Senhor. O ano do Shemitah significa literalmente libertação. E também é chamado como ano sabático ou então remissão da terra. E esse ano ele é dedicado totalmente ao Senhor. Assim também como os 6 dias e o sábado eles tiram para o Senhor, esse ano do Shemitah também é a mesma coisa. E por incrível que pareça, o ano do Shemitah começou em setembro de 2021 e encerra agora setembro de 2022. E o ano do Shemitah aponta para o quê? Aponta para o ano de descanso, o ano de remissão, o ano da restituição e o ano do retorno.
Então, ano passado e ano retrasado, a gente teve pandemia. Não que a gente talvez ainda não, né, tenha acabado, mas já está bem melhor a situação. Mas a gente, eu acho que todo mundo aqui ficou meio surtado dentro de casa. Familiar sendo hospitalizado, ficando doente. Todo mundo sem saber que bicho era. Meu Deus, um vírus pegou, morreu, nível ebola. Quando surgiu eu pensava, meu Deus, é o fim do mundo. Brincadeira, mas... Gente, agradeço até isso, porque se fosse um vírus nível ebola, ninguém ia estar aqui não, viu? Porque, é sério, é pesado. Até nisso eu agradeço ao Senhor, porque foi um vírus que teve uma rápida contenção, apesar de muita gente morrer. Mas hoje em dia é bem mais fácil, né, de controlar. E daí, nesses anos de pandemia, a gente teve tempo para se preocupar com muitas coisas. Se preocupar com emprego, com estudo, com faculdade. Meu Deus, estou no 3º ano, o que é que vai acontecer? Não vou entrar na faculdade. Meu Deus, eu pensava, né? Não vou me formar, é isso. Não vou me formar porque pandemia, como é que eu vou fazer estágio? Não vai dar certo. Trabalho, também questão de trabalho. Quantas pessoas tiveram seus familiares que ficaram desempregados? Que a pessoa fica em casa desesperada. Meu Deus, o que é que eu vou comer amanhã? Meu Deus, se eu for no mercantil e me contaminar e contaminar alguém da minha família. Ou seja, nesses últimos 2 anos, foram anos, obviamente, de plantio. E também algo para você refletir. O que foi que você plantou nos últimos anos dentro do seu jardim? Na presença do Senhor, o que foi que você plantou? E esse ano, como eu disse, é o ano do Shemitah. O ano do descanso. O ano da remissão, o ano da restituição e o ano do retorno. O ano que deve ser dedicado inteiramente para o Senhor. O ano em que a gente deve... Meu Deus, vou dar uma parada, vou respirar. Quanto tempo por dia você está tirando para o Senhor? Quanto tempo por dia você gasta estudando? E quanto tempo você tira para o Senhor? Faz só a proporção. Quanto tempo por dia você às vezes trabalha incansavelmente e vai dormir? Senhor, muito obrigado por esse dia, amém. Então, esse ano é o ano que a gente deve agradecer. É o ano da gente gastar o tempo no secreto. A gente agradecer para o Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Sempre que eu vou orar, eu sempre digo: Senhor, muito obrigada por tudo que Tu fizeste, por tudo que Tu faz e por tudo que Tu vai fazer. Muito obrigada. A gente tem que agradecer, porque às vezes a gente acha que o Senhor, né? O Senhor não escolhe mal pra gente. Perfeita dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas às vezes a gente acha que, meu Deus, por que o Senhor fez isso? Mas lá na frente a gente entende. Eu passei por uma situação que foi de perder a minha mãe. E no começo eu não entendia, porque eu perdi ela com 17 anos. Só que não foi só um ano de doença, foram vários anos de doença, até chegar em 2017 ela falecer. E às vezes eu não entendia. E eu não sei se a pessoa tá aqui. E teve um dia de uma confra que tinha as fotos, né? E era meio que todo mundo pegou o nome de uma pessoa e você tinha, foi aqui da igreja, você tinha que pegar a foto dessa pessoa e escrever algo atrás. E isso me tocou muito, porque a menina quem escreveu é uma menina que também está passando por um problema com a mãe dela. Eu vou chorar. Está passando por um problema de saúde, a qual talvez eu pelo menos sabia que a minha mãe sabia que era eu. Mas talvez para essa menina chegue um momento que a mãe dela não vai reconhecer ela. E teve um momento que a minha mãe não me reconheceu e eu sei o quão doloroso é. E ela escreveu assim na foto: muito obrigada por ter orado por mim naquele dia da Perfumadas. Sua oração foi muito importante para mim, me ajudou muito naquele momento. E são situações desse tipo que a gente não entende, mas que no futuro a gente vai entender. Que são situações que a gente tem que passar para talvez ajudar alguém a plantar uma semente no jardim dela, que vai ajudar alguém a cultivar, seja um cacto, seja uma rosa. Ambos têm espinho, mas a flor é muito bonita. Então, eu gostaria muito de verdade esse ano, não só eu, mas que todos vocês
pudessem investir no secreto de vocês com Deus. Jesus está voltando e tem dia que a gente vive como se Jesus não estivesse voltando. Tem dia que a gente faz tudo como se a qualquer momento Jesus não pudesse vir. Cara, a gente vai se encontrar com o Criador, a gente vai voltar lá para o jardim onde a gente foi criado. E por que a gente não é empolgado com isso? Por que a gente não busca viver esse secreto com Ele? E eu gostaria muito que... Tia Vânia? Gostaria muito mesmo que vocês pudessem ajudar alguém a construir o seu jardim. É difícil, Débora, nem o meu não está construído ainda, mas é ajudando uns aos outros que a gente vai crescendo. Ninguém cresce sozinho, ninguém amadurece sozinho. Se tiver alguém da psicologia aqui que gosta de sociologia, todo mundo sabe que os fatores fazem parte do amadurecimento de uma pessoa. Então, é sério, gente. Se você tá vendo a pedra, em vez de jogar na cabeça da pessoa, ajuda ela a construir o cercadinho dela, do jardim, ajuda ela a plantar. Vale muito, muito, muito mesmo. E acho que é isso o que eu queria falar. Obrigada pela oportunidade.